Vamos direto à palavra. A palavra que eu iria falar no início do culto era Joel 2. E o irmão Zé abriu. E é uma palavra, perfeita para te abrir uma conferência, porque é derramaria do meu espírito sobre toda a carne. E só que eu jamais imaginei que ele ia te dar a mesma palavra, cara, para te abrir o culto. E eu estava meio ansioso hoje de tarde, porque conosco é a primeira vez que isso está acontecendo, de pregar assim e ter pessoas, bastante pessoas, uma conferência e tal. E por incrível que pareça, o Senhor não me dava a palavra. E eu sou uma pessoa não muito ansiosa, porque o Senhor já tem trabalhado, mas ainda sou. E eu até comentei com o Dani hoje de tarde, e não vinha a palavra, não vinha, e eu tive que trabalhar, e eu, meu Deus do céu, quando é que eu vou? Cadê a palavra? Cadê a palavra? E o Senhor respondia assim, confia em mim. Mas confiar é difícil. Cara, confiar é muito difícil. Confiar em Deus eu acho que é a coisa mais difícil que existe no mundo. Porque tu tem a palavra, tu tem o guia, tu tem o manual, tu tem todas as instruções. E está tudo escrito. É fácil? Seria fácil, ao modo de pensar. É fácil, cara, está tudo escrito aqui. Pega isso aqui, vai ler. Mas quando o Senhor te coloca na prática da palavra, que é aonde eu quero chegar nessa noite, no intensificação. Uma intensificação da nossa vida a Jesus, ou seja, de nós ser mais intensos em Jesus. Tá? E a gente sabe disso, e isso está escrito aqui. Em diversas folhas você vai ver várias e várias situações mandando você ter muita sede, muita fome, buscar. Só que quando você começa, e também confia no Senhor, entrega teu caminho e confia nele, tá. Então é assim, ó, entregar é o primeiro passo. O segundo é o confiar. Cara, e esse é o segundo passo, mas isso é difícil, velho. É difícil. Ou seja, eu querendo uma palavra, tá? Para falar para vocês, Senhor, né? E ele falando, confia. E aí vem a angústia, e aí você fica atordoado, você fica angustiado, você fica entediado, e você quer que ele fale, mas ele não fala. E aí você pergunta para ele, por que ele não fala? E aí que começa a história. Porque você educa o seu filho até uma certa idade. Mas quando ele é pequeno, presta atenção, isso é o evangelho em vida. Tá? Você nasceu em Deus. E o pai fala. Não, olha o buraco. Não, fala. Não, dobra para cá, dobra para lá. Só que quando entra o segundo do entrega teu caminho e confia, ele começa a ficar calado. E aí você procura. Duas coisas, ele começa a ficar calado para você intensificar a sua busca. Porque está na hora de você começar a fazer mais força. Porque no lugar que ele quer te levar, você tem que fazer muita força. Só que Deus sempre foi e sempre vai ser Deus de níveis. Então ele deposita um pouquinho sobre nós. Conforme a reação que a gente dá para ele vem e deposita mais um pouquinho. Por isso o tamanho fardo que Jesus carregou. Cara, aquilo era um fardo tremendamente gigantesco. Por quê? Por causa que ele foi preparado para carregar aquele fardo. Então o que acontece? Acontece que assim, ó, aí estou eu ali, né? Tá, pai, e aí? E ele não fala. E aí tu fica entediado, fica angustiado, tu tenta ver ele falando nas coisas, ele não fala. Tenta ouvir um louvor, o louvor toca, não tem nada a ver com o que tu quer ouvir. Nada a ver. Nada, o céu fechado, totalmente fechado.
Porque aí eu entendi que é Ele chamando você para um nível mais alto. Tá? Eu quero ler uma palavra. Só para dar um embasamento nisso que o Senhor ministrou hoje à tarde. E eu ali desesperado. Vocês vão ver essa situação aqui na palavra. Tá? O que eu vivi antes de estar aqui na frente. E ele me mostrou na palavra que Pedro viveu a mesma coisa. Tá, mas por que eu vivi aquilo ali? Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma palavra, por que eu não escuto? Nada, não falou nada. E aí eu comecei a ficar angustiado, entediado e, por último, apavorado, velho. Porque tu fica apavorado. Quando tu quer uma resposta de Deus e tu não tem, tu fica apavorado. E aí que é o ponto crítico. Por quê? Porque a partir daquele estado que você está em Deus ali, apavorado, é naquele momento que o teu pai já viu que tu está daquela forma, ele vai botar os olhos em cima de ti assim, ó. E aí, meu filho, o que tu vai fazer agora? E ali, cara, tu é obrigado a confiar em Deus. Ou seja, Deus cria aquela situação e Ele sabe que tu está entrando naquela situação, mas Ele permite para ver qual vai ser a sua reação para a ação de Deus na tua vida. E conforme a reação que tu der para Ele, Ele te sobe de nível. E assim é os processos. E isso tem tudo a ver com intensificação. A palavra, eu ia falar do Jesus, mas primeiro eu vou citar a palavra que o Oséias já falou, tá? Joel 2, ali, né, todo mundo já leu, que Deus, Joel, um cara totalmente apaixonado por alma, totalmente apaixonado por uma nação, tá? E que pagava um preço muito alto, um profeta, que Deus usava ele diretamente, através dele, diretamente, e ele clamava e chorava por uma nação e por almas. E ele perguntou para Deus sobre o juízo, sobre o que estava acontecendo naquela terra e que havia destruição, porque ninguém queria Joel perto do púlpito, cara. Tá entendendo? Joel era o cara que quando ele chegava, ele só falava em destruição. E todos os antigos profetas era exatamente assim. Não deixa esse cara pregar, porque esse cara só fala que vai destruir o povo. Tá? Só que a gente tem que entender o porquê Deus faz isso. E a gente crê que no final dos tempos, porque aqui ele está citando o final dos tempos, haverá juízo. Mas e para que o juízo? Cara, não existe um avivamento se não existir um alinhamento. Não existe alinhamento se não partir de um juízo de Deus. Então o que vai vir sobre nós é um juízo de Deus. É isso que essa palavra está. Se você pegar de Joel 1 e ler até o que o irmão falou, você vai ver que é exatamente isso. Um juízo de Deus sobre a nossa nação, avivamento brasileiro, né? Glória a Deus. Mas vai vir um juízo. Vai vir um fogo, que é esse fogo que nós estamos clamando dia e noite. Que os corações intercessores, e nós estamos clamando, e nós estamos na sede, na fome, buscando. Mas o que é o fogo? O fogo é o que queima a palha. O fogo é o que purifica o ouro. Ou seja, para trazer uma purificação da igreja, Deus está mandando o fogo. E é o que a gente tem que clamar e intensificar. Quanto maior o fogo, mais rápido há uma purificação. Se eu fizer um foguinho assim e botar numa pepita de ouro, vai demorar muito tempo. Mas se eu largar a pepita de ouro numa fogueira gigantesca, vai ser purificado mais rápido. E não é que Deus tenha pressa nesse processo. Não é que Deus tenha pressa. Mas é porque já está na hora. Deus não tem pressa, porque pressa, o próprio apóstolo Hermínio fala, pressa, cara, é defeito de quem está atrasado. E Deus não está atrasado. Em nada. Está tudo exatamente no mesmo lugar. Então, voltando. Aí, ele clamando ao Senhor. Aí, o que o irmão Oséias leu foi a resposta de Deus para ele. Pelo clamor dele.
Ou seja, o nosso clamor intenso produz um fogo. E conforme o tamanho desse fogo, há uma resposta de Deus para esse clamor. É isso que Ele quer. Isso é uma verdadeira adoração. Isso é, procuro verdadeiros adoradores. É isso que Ele quis dizer. A palavra de Deus, ela se resume em poucas coisas, e você vai estudando ela, e você vai vendo que lá no antigo ele falava de uma coisa, depois ele repetiu, fez de outra forma, repetiu, fez de outra forma, repetiu, foi de outra forma, até hoje, e Jesus veio e continua sendo. Continua sendo. Então, juízo de Deus, clamor de um homem incendiado, e resposta de Deus. Agora eu vou tornar a ler o que o irmão falou. Tá? O Senhor falou ali, ó. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus. No caso, haverá uma... Filho, haverá... Tá bem, eu estou te respondendo que haverá. Eu vou fazer uma restauração no meu povo. Tá? Aí ali, Joel 2, versículo 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Tá? Ou toda a carne, que tem outra tradução que fala toda a carne, mas não é sobre toda a carne, todas as pessoas. Carne ali significa povos, ou seja, o Senhor vai derramar do seu espírito em todos os povos, mas não quer dizer em todas as pessoas. Aí é que está. Não quer dizer em todas as pessoas, porque tem muita gente falando que vai ser sobre toda a carne. Cara, tu me falar sobre toda a carne, quer dizer que todos aqui vão ter. Não. Porque a carne ali significa povos. Então vai ser sobre todo o povo. Porém, só vai receber aqueles que verdadeiramente quiserem. Aqueles que verdadeiramente saber como intensificar a sua oração, a sua busca, o seu jejum, porque ele vai falar aqui, depois nós vamos ler, para poder receber essa confiança de Deus. Porque é uma confiança de Deus, cara. Deus, ele quer confiar em nós. O problema é que ele prova nós todos os dias e a gente roda, velho. É duro? É uma palavra dura. Ele prova você com o tratamento da sua mãe. Ele prova você com o tratamento do seu pai. Ele prova você com o seu vizinho. Ele prova você no seu trabalho. E você roda. Eu rodo. Isso é misericórdia. Misericórdia significa, filho, tu caiu, tu ainda não entendeu. Por causa que se você decidir errar também, não tem misericórdia para aquilo. E a própria palavra diz. Então a misericórdia, ela te abrange enquanto você está inocente. Ou seja, você está respondendo a Deus, mas você ainda não respondeu da forma certa. Cara, o mundo espiritual, eu sempre dou um exemplo. Quando o Espírito Santo me ensinou um dia, de que em tudo que havia na terra, Deus estava. Bastava eu enxergar. Então, mas como isso, cara? Isso aqui é loucura? Não, eu vou te dar um exemplo, filho, tá? É como uma escola. Matemática, geografia, eu não vou falar tudo. Matemática, geografia, português, educação física, tá? Você tem 4 matérias para estudar esse ano, certo? Se você rodar em geografia, ou seja, não foi na prova de geografia, entra na recuperação. Tá? Aí você faz a prova de recuperação. Não passou na prova de recuperação. O que vai acontecer com todo o seu ano? Rodou, velho. Aí ele vai lá, poxa, filho, dá a mão aqui, mais um ano, vamos de novo. Isso é misericórdia, porque Deus prova todos vocês que estão aqui. Todos, vocês aceitaram um chamado de Deus para estar aqui, e o chamado simboliza uma folha de inscrição, onde você assinou seu nome, filho. Aí você chegou aqui, não, eu quero Jesus, aí entregou para ele, aí ele pegou. Aí ele já vai logo de cara te dar uma prova, cara, para ver se tu verdadeiramente quer estar aqui. Aí seria
heresia dizer que o evangelho não é para todos? Já pensou nisso? Já pensou no privilégio que você tem de estar aqui, cara? O evangelho não é para todos. Não é para todos. Se você estudar isso aqui, você vai ver, cara. Foi ele que escolheu o coração de vocês, cara. E a partir daí, a gente começa a entender qual é a resposta que a gente tem que dar para Deus disso. Porque foi isso que ele fez, cara. Cara, ele deu o filho dele por isso. Será que isso é pouco? E às vezes a gente vem e entra sem intensificação, sem genuinidade, sem ser genuíno. Ou seja, você só veio, cara, e Deus está dizendo: poxa, filho, tu ainda não entendeu o que eu fiz, mas vamos de novo. Tu não entendeu, tu não entende o que é dar um filho, mas eu vou te ensinar, eu vou tentar, e eu vou fazer tudo que eu puder para te trazer para o céu. Mas, cara, o que eu estou falando da palavra é a gente intensificar a nossa resposta para o que Deus já fez. Cara, Ele já fez tudo, Ele já deu tudo. Por que que você ainda não deu tudo? Por que que a gente ainda não dá tudo? Porque a gente não dá tudo. É um processo que dói, que machuca. Como eu disse, eu citei, a palavra de Deus, ela fala lá em Provérbios 23, versículo 3, se eu não me engano: de tudo que tu guarda, guarda o teu coração. Sabe por que Deus mandou você guardar o seu coração? Além de tudo que você tem, guarda o seu coração. Porque se o seu coração não estiver guardado, você nunca vai conseguir responder a Ele da forma que Ele quer. Deus espera, porque lá em Crônicas, toda a palavra, ela fala de uma coisa só, cara, que se resume em Jesus. Lá Ele falou para o povo: ei, se vocês clamar, se vocês entenderem, eu estou pegando a palavra que todos conhecem, eu creio, né? Que Ele diz para o povo clamar e buscar Ele de todo o coração, aquela coisa toda, e clamar e se humilhar, e tal, e mostrarei que serei seu Deus, papapá. Mas eu vou fazer se eu vou agir. Se vocês responder, então, ou seja, é uma ação e uma reação, cara. Eu estou falando tudo isso para você parar agora um segundo, tá? E o Espírito Santo, que está aqui, que está ali e que está aí, ele vai te lembrar de algo agora. O Espírito Santo vai te lembrar de algo agora, que você não está respondendo. Você não está respondendo conforme Deus quer. E isso precisa ser concluído no teu coração. Para você chegar na intensificação, para Ele te elevar de nível. Cara, eu não sei vocês, mas eu quero viver o que o meu rei falou que eu ia viver e que eu ia fazer, coisa maior do que ele fez. Cara, só que a gente tem que entender como a gente faz esse processo. Ele falou: ei, vocês, se crê. Cara, mas todo mundo crê, então por que que ninguém faz mais do que ele? Show. Por que que a gente não consegue, cara? Sabe o que eu faço no meu quarto? Isso que vocês estão vendo. Pai, por que eu não consigo? Desce aqui e vem aqui me falar. Você fala com o seu pai assim? Pois eu estou dando uma ideia para você. Começa a falar porque ele é seu pai. Agora com o seu pai de carne você fala. Com a sua mãe de carne você fala. Perdeu o temor. Deus te implantou dentro de uma família para Ele começar a provar o teu caráter de dentro da tua família. Não foi quando você conheceu o Evangelho, foi quando você nasceu, porque você nasceu filho de Deus.
E se você, na sua vida, até se converter, deu muitas respostas erradas, o seu processo de caminhada de volta vai ser longa, mas vai chegar. Porque Ele vai te levar lá. Filho, tu precisa consertar isso aqui. Isso aqui também. Aqui, ó, tu dobrou a esquerda. O caminho era reto. Aqui também, filho. Vai lá na esquerda, lá na ponta. Volta no caminho. Deu? Tá comigo agora? Vamos mais um passo. E é assim, cara. É isso que eu faço no meu quarto. Eu pego algo e falo para ele. E eu fico perguntando, cara. E eu fico doido dentro daquele quarto. Eu chapo. Eu sinto a glória. Eu sinto a presença. Eu escuto. Só que até que ele me responda o que eu perguntei, eu não saio de lá. Por causa que ele me ensinou o significado dessa palavra. Ele me ensinou o significado da intensividade. É isso? Julgamento. Aí aqui, promessa de um avivamento. Isso aqui foi promessa de um avivamento. Cremos, eu creio que todos aqui, então eu incluo nós todos, cremos que logo esse avivamento está acontecendo. Por quê? Porque eu sempre cito, o apóstolo Luiz Hermínio está sendo um homem que está sendo usado para estabelecer a verdadeira palavra. Para quê? Para que a falsa caia. Sabia, meu irmão? A palavra de Deus, ela é totalmente verdadeira. O problema é que o inimigo também usa dessa palavra. E se você não chegar nessa intensidade e subir nesse nível de intimidade com Ele, e subir de nível, Ele não vai conseguir te revelar a verdadeira palavra. O que nós queremos? Queremos revelação. O que nós queremos? Nós queremos revelação. Revelação. Revelar ação. Como que se tem uma revelação da palavra? Vivendo, cara. Tu não vai ter. Tu não vai ter a revelação dessa palavra aqui que eu estou falando se você não tiver passado por ela. Por isso Jesus tem a maior das autoridades no mundo espiritual. Porque Ele passou todo o sofrimento que era necessário, até a última gota de sangue. Até ele não ter mais sangue dentro do corpo, quando a lança transpassou ele, cara, e saiu água. Sabe o que significa isso? É que acabou, velho. Não tem mais sangue, não tem mais nada. Morreu, foi. Já estava morto e já tinha perdido todo o sangue, cara. Agora, escutando isso, você começa a pensar: que resposta você está dando e qual intensidade você está gerando para Deus? Porque foi isso que Ele fez. Quem sabe você só vai entender isso quando você tiver um filho. Quem sabe você tem 20 anos de igreja e você ainda não entendeu isso. Mas a misericórdia está aí e se renova todos os dias, cara. E todos os dias Ele quer te ensinar isso. Todos os dias Ele quer falar contigo. Todos os dias Ele quer te ensinar. Qualquer palavra que você pegar daqui, entrar no seu quarto e dizer: pai, por favor, será que o senhor pode vir aqui e me ensinar isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que Ele não vai fazer? Isso aí contra a palavra dele, porque Jesus falou: aquele que pede, recebe. E também falou que pedindo o filho ao pai, Ele estava se referindo nós e Deus. Pede para o teu pai que Ele vai te dar. Ele vai te dar. Se for da vontade dele, ainda tem mais essa. Mas vamos adiante. Então, né? Promessa de avivamento, está ali. Vou ler rápido para não perder tempo. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Não é nos dias, é naqueles. Ele está sendo bem específico, naqueles. Então tem dia certo. Não é qualquer dia, tá? Promessa. E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Isso sim, naqueles dias significa que haverá nuvens de fumaça, sangue, fogo, mostrarei maravilhas no céu e na terra. Isso significa o quê? Quais são os dias?
Você lendo os 2 versículos, você entende. Quais são os dias? Últimos dias. Tá? Alguém tem dúvida de que está nos últimos dias? O sol se tornará em treva e a lua de sangue, tal. Ali ele já está falando do Apocalipse. Amém? Agora, essa foi a resposta para Deus, de Deus para Joel. Resposta de Deus para Joel. Porque Deus agiu na vida dele e ele respondeu conforme a vontade de Deus. Então ele falou com Deus, ele clamou por uma nação e Deus respondeu o quê? A oração, o clamor dele. Respondeu a intensidade dele. Ele chegou num nível que ele podia falar e receber resposta. Tem alguém aqui que não recebe resposta de Deus? Ou é só eu? Sabe por que a gente não recebe a resposta ainda? Porque ainda a gente não está preparado para essa resposta. Cara, pode te trancar num quarto 4 anos. Ele não vai falar. Porque ainda você não pode receber a resposta. Então aqui foi uma resposta de um homem que clamava, que já estava aprovado e que Deus já confiava. Ou seja, é aí que eu quero chegar. O tamanho da intensidade desse cara, o tamanho da sede, o tamanho da fome, o tamanho da resposta que ele deu para Deus, fez ele chegar nesse nível, cara. Alguém aqui quer esse nível? Ou é só eu? Alguém quer viver isso que esse cara viveu? Alguém quer viver o que Jesus viveu? Alguém quer ser intenso em Deus? Alguém quer falar e poder clamar por uma nação e ele falar: ei filho, porque tu falou, aqui não tem povo, mano. Aqui não tem povo, aqui tinha um cara clamando. E Deus respondeu para esse cara, mano. Imagina se todos aqui entender e nessa noite nós perguntar: haverá resposta? Mas o que esse cara tinha? Ele entendeu isso. Ele entendeu a intensidade, cara. E ele começou: então quer dizer que tem que ficar loucão. Não tem nada a ver com loucão. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Fácil, tá? Você chegou do seu trabalho. Normalmente você chega do seu trabalho, chega cansado, você quer o quê? Um copo de refri, ou um copo de água, ou sentar para comer. Naquele momento, se você parar e esperar, e não comer, e não beber, o que você vai ter? Fome e sede. Daí sabe o que você faz? Você experimenta ficar 1 hora a mais, esperando dentro de casa. E não come, e não bebe, que você vai começar a entender qual a intensidade que Deus quer de você. Sabe quando tu está morrendo de fome? Quando tu está morrendo de sede? Você quer sair correndo até do culto, né? Até do culto. Comigo já aconteceu. Quando eu ainda não entendia. Quando eu ainda não conseguia responder a Deus. Ele esperava e eu não respondia. Porque é um processo. E ele vai lá: meu Deus, filho, tu de novo. Vamos de novo. Tá, eu sei que tu não entendeu, vamos de novo. Eu te amo, continuo te amando. Nada muda o amor dele. E ele vai tentar e não vai desistir nunca. Ele nunca vai desistir de aprontar você. Ele nunca vai desistir ele nunca vai parar de chamar você para o mais alto. Cara, ele quer ver a gente voando. Sabe o que é voar? Sabe o que é ter sonho, ter visão? Porque está aqui escrito, não é eu que estou falando. É ele que quer, cara. Ele que respondeu, o profeta. Ei, eles vão ter sonho, eles vão ter visão, eles vão parar na rua e vão falar: ei, pum, seja curado. Pum, aconteceu. Ele que falou, não foi eu. Ei, tu aleijado, vem cá. Cara, tu crê em Jesus? Não, nem conheço. Não, então vem cá, agora ele vai te apresentar para ti. Puf, deu, curou. Meu Deus. Ele que prometeu isso, cara. E ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer quando a gente responder da forma correta. Agora, voltando 2 páginas de Joel 2 ali. Joel 2, versículo 28, ele faz a promessa do avivamento. Tá? Vou dar uma corrida aqui.
Voltando. Deixa eu só achar aqui. 2 páginas. Ó, Joel aí 2, no mesmo capítulo, só porém no versículo 12. Olha o que fala Joel, ou seja, olha só, capítulo 2, versículo 28, Deus responde, tá? Joel, capítulo 2, versículo 12. Olha o que esse cara fez. Chamada ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não mais as suas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependam-se e ao passar deixe uma bênção. O cara está dizendo que Deus pode se arrepender, velho. Ou eu li errado? Olha aí, lei. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. E aí, cara? Você sabia disso? Eu não, até hoje de tarde. Cara, sabe o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que o povo já estava condenado e por causa de um cara intenso. Agora vai emendar toda a palavra. Por causa de um. Deus se agradou tanto dele, cara. De tudo que ele fez, de tudo que ele pagou, de toda a resposta, de toda a intensidade que ele viveu. Ele deu tudo. Esse cara, ele era um profeta muito de Deus. E porque ele clamou, cara, com a intensidade, cheio do Espírito Santo, eu creio, tá? Deus revogou o juízo. Porque daí depois, ele fez, só que depois, se você continuar lendo, não foi naquele tempo. Ou seja, cara, sabe o que a gente vai viver? Sabe o avivamento que a gente vai viver? A gente tem que chegar lá no céu e agradecer esse cara aqui. Porque foi ele que clamou. E ele que respondeu, ele que Deus respondeu, então tá, por causa tua, eu vou fazer isso aqui. Quem sabe Joel morreu e não viu. Quem sabe Joel morreu e não viu, cara, o avivamento. Mas Deus me prometeu. Aí agora eu faço uma pergunta. Será que estamos dispostos a morrer sem receber uma resposta de Deus? Tamanha confiança que ele tinha, cara. Ele não desistiu. Joel não desistiu, não abriu mão. Ele continuou vivendo até o último dia da vida dele, crendo nesse avivamento. Mas ele não viu o avivamento. Será que isso é confiança, cara? Confiar sem ver. Isso é fé. É confiar sem ver. Joel clamou por isso. E Deus, para honrar o que ele prometeu, teve que dar o filho dele. Pela palavra dele, cara. Pelo que ele tinha prometido a um cara, velho. Eu quero que vocês entendam. Um cara. E Deus falou, eu prometo. Assim, 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 assim. Aí pensa Deus fazendo assim, ó, puxa, vou ter que mandar o meu filho.
e já sentiu uma dor, né? Eu creio que Deus chora. Porque quando eu comecei a ser amigo do Espírito Santo, eu comecei a chorar. Eu falei, mas eu não chorava. E como é que eu choro agora? E o pai falou assim, filho, quanto mais próximo do meu coração tu tiver, mais eu consigo colocar o meu coração com o teu. E mais tu vai sentir o que eu sinto. Ué, mas não é só a alma que tem sentimento? Deus tem alma agora? Ou Deus é só espírito? Segredos que tu só vai descobrir lá no teu quarto. O quanto mais próximo tu tiver do coração dele, mais dele vai vir sobre ti. Mais níveis você vai subir. Mais confiança dele você vai ter. Mais dele você vai saber, sim, você vai poder dizer, eu sei de Deus. Um pouquinho, mas eu sei. O que ele me falou lá, eu sei. Não, mas a gente não sabe nada. Sei sim. Meu pai está aqui comigo, ele que me falou. Nós somos um, cara. Eu e ele e eu, tá ligado? Foi isso aí que Jesus fez. Eu sei do Pai. Porque eu sou um com ele. Porque quando acontece os mantos aqui, vocês estão na loucura, papapá. Depois Jesus, ó, subia no monte e ficava lá. Vai saber quantas horas escutando o pai dele. Você está perdendo tempo escutando seu pai? Ou você só quer saber do seu pai através das outras pessoas? Ou você quer escutar dele? Você pode? Ele prometeu? Ele faz? Ele é Deus? Mas você tem que saber como fazer. Então, por causa desse cara, o povo recebeu uma promessa. E ele não viu. E morreu confiando nisso. Só que isso aqui pesa em uma balança para Deus. Porque foi uma pessoa que Deus amou muito. E ele ama todos, tá? Ele amou muito, confiou muito, depositou muito, usava muito. E isso para ele também pesa quando ele vê que não acontece. Estou conseguindo ser claro? Existe uma balança no céu dos profetas que clamaram por isso. Aí vem aquilo que eu lhe falei, que a misericórdia não abrange. Porque se você respondeu errado uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glória a Deus, filho, vamos de novo. Glória a Deus, filho, vamos de novo. Glória a Deus, filho, vamos de novo. Vamos, filho, vamos, vem, filho, vem. Precisa de mais. Precisa de mais, filho. Tu ainda está dando pouco, eu preciso de mais. Tu quer viver mais? Então me dá mais. Me dá mais. Deus é um Deus de sacrifício. E Ele honra o sacrifício que esse homem fez, cara. Até hoje. Até quando acontecer. E até depois de quando acontecer, todos vão lembrar desse cara. Isso é honra. Se Deus te honrar, cara, tu nunca mais, nem que seja para uma pessoa que está do teu lado, nunca mais essa pessoa vai esquecer de ti. Isso é uma honra permanente. Isso é a mesma honra que ele deu para aquela moça que nem poderia estar, nem precisaria estar na Bíblia, aquela moça lá. Vocês conhecem, né? Aquela que deu lá 2 moedas e lavou os pés de Jesus com um perfume caro. Só por causa daquilo dali, Deus falou assim, ó, Jesus, tu vai ser lembrado, todo mundo que saber de mim vai saber de ti. Enfim, agora vamos, estou quase terminando. Então, em Joel 1, a chamada de Joel para o povo, né, de arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim todo o coração com jejum, rasguem o coração. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Tá? Agora, eu quero ir, porque aqui estou falando de um cara que fez algo antes de Jesus. Agora a gente precisa ver de Jesus, porque Ele é o rei, tá entendendo? Vamos ver. Olha só, cara.
Lucas, eu vou ler só um versículo, para não me passar muito. Lucas 24. É só o versículo 49. Lucas 24, só o 49. Eu só vou comentar aqui. Aqui é quando Jesus aparece aos discípulos. Aqui agora é onde a gente vai chegar no objetivo final. Só o 49. Lá no começo do capítulo fala que eles falavam sobre Jesus, aí apresentou, Jesus apareceu, de novo, ressurreto, ele apareceu para os discípulos. Eles ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele disse, por que vocês estão perturbados? Aquela história toda que Jesus voltou. Glória a Deus. Aí lá no 49, presta atenção. 48. Vocês são testemunha destas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Ele mandou os discípulos ir pregar, cara? Mandou? O que ele mandou fazer? Espera. Aí, eu vou ler a mesma passagem em João, mais um versículo para vocês verem o que Lucas relatou e o que João relatou. Porque dois relatos, a gente junta e monta uma coisa melhor. Porque são duas testemunhas, tá? Da mesma coisa. João 19, a mesma passagem em João, para a gente montar o quebra-cabeça. João 19, João capítulo 20, versículo 19. Amém? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Cara, esses caras sabiam que eles tinham que esperar, porque Jesus falou para eles. Pensa na angústia. Pensa no pavor, porque eles ainda eram perseguidos. Pensa, cara. Esses caras trancados em um lugar. Como que você ficaria nessa situação? E detalhe, sem resposta de Deus, porque ainda não tinha acontecido. O que não tinha acontecido? O que eles estavam esperando? O que eles estavam esperando? O que Jesus mandou. Esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Então vamos esperar. Meu Deus, o homem falou para nós esperar. E agora? E aí começa a tribulação. Mas nada acontece. Porque não foi revestido do poder. Você ser revestido do poder significa você receber autorização para fazer o que Jesus fazia. Sem o revestimento, você não consegue fazer. E aí você começa a juntar uma coisa na outra. Então eu estou dando aqui o que o Senhor Espírito Santo me explicou, e estou te dando a base para te ver que é a mesma coisa que eles estavam lá vivendo. Meu Deus, nós estamos esperando, cara. Imagina a gente esperando, velho. Primeiro, eles nem sabiam, só falaram. Jesus só falou. Espere até que seja revestido. Meu Deus, como é que vai vir esse negócio? O que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Só espera. Agora vamos ver o relato de João, tá? Para nós não perder muito tempo. João 20, 19. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. De novo, o cara recente tinha morrido, agora entrou. Glória a Deus. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Imagina um cara dando
sustão neles, né? Ei, porque lá na outra passagem ele diz, vocês não acreditaram? Tá aqui, cara, ó, sou eu. Estou provando para vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. No caso, o furo, né? Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Cara, presta atenção nisso agora. Versículo 21. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, ele soprou, cara, está escrito aqui, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Cara, aqui a passagem está dizendo que eles receberam o Espírito Santo, velho. Agora me explica o que aconteceu em Atos 2. Aqui eles receberam. E com isso sobrou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, estarão perdoados. Porque Jesus falou sobre perdão após falar o Espírito Santo. E como é que ele sobrou e eles receberam o Espírito Santo? Se lá em Atos 2 eles estavam reunidos esperando o Espírito Santo, cara, isso aí estava um nó na minha cabeça até hoje de tarde. Presta atenção. Aqui, Jesus falou que você só tem autoridade para verdadeiramente ser perdoado e perdoar se você tiver o Espírito Santo. Foi isso que ele quis dizer. E sim, eles receberam o Espírito Santo. Mas receber o Espírito Santo não significa ser revestido de poder. Porque Atos 2 foi caído sobre eles o revestimento de poder e Jesus não estava sobre eles. Sabe por quê? Porque eles tinham que receber isso como prova. Tipo assim, se Jesus estivesse com eles e revestisse eles, seria bom, né? Mas melhor seria se Jesus não tivesse, porque a confiança deles teria que ser maior. E é isso que eu quis dizer antes, que o teu pai às vezes vai dizer assim, ó, fala, pai. Vai, filho. Eu quero ver o que tu vai fazer. Essa é a reação que nós estamos dando errado. Deus olha para você 24 horas. Se o dia tivesse mais, seria mais. Todos os dias, todos os momentos, todos os teus pensamentos, Salmo 139, todos Ele sabe. E você também tem que responder a Deus com os seus pensamentos. Você tem que responder com a sua vida, com o seu trabalho, com ações, com atitudes, com o jeito que você responde à sua mãe, com o jeito que você responde ao seu pai. Porque se você está com Jesus, você está começando a chamar a atenção aonde você vai. E chamar atenção é que nem a fama, cara. Todo mundo quer ser famoso, não quer? Sim, todos querem. Não, nós, em nome de Jesus, está amarrado esse negócio aí. Tá? Fama é só para Jesus, cara. Eu não quero fama, tá amarrado. Mas eu estou dizendo do mundo. Eles não querem fama? Pois é. E depois quando eles ficam famosos? O que eles querem? Eles querem voltar. Porque a fama começa a destruir a vida deles. Tipo, não pode nem sair na rua porque enche de gente. Tá entendendo? Que é a mesma coisa? Tá entendendo que Deus fala em tudo? Tá entendendo que tem exemplo de Deus em todo mundo? Basta nós estarmos atentos ao que Ele está fazendo conosco. Aí eu levanto da cama, vou lá, minha mãe. Bah, tu não fez lá no negócio ontem? Aí vai lá o Felipe responder. Ou seja, tu acordou, caiu uma prova na tua mão.
Sabe, prova, estou falando prova, velho. Prova de Deus, é prova mesmo, com alternativa. A, B, C. Tem que acertar e errar, entendeu? Só que é vida, é viva. Toma, filho, vai levantar, já vai tomar um tapa na cara, toma. Aí eu levanto. Bah, mãe, qual é que é? Daí ele vai lá e, sim, aprovado ou reprovado? Naquela prova, que são várias. Reprovado. Amanhã vamos fazer de novo. Isso é misericórdia. Misericórdia é nunca desistir de te aprontar para viver o que Jesus prometeu que você ia viver. Isso é não desistir de você, cara. Olha só. Então, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Então ele declarou isso do Espírito Santo. Ele quis dizer que o Espírito Santo, conforme você busca Ele, com essa sede, com essa fome, com essa vontade, desse exemplo que eu dei de quando você está com sede material no corpo mesmo, e você quer sair correndo para ir tomar um copo de água. Sim, é essa vontade que nós temos que gerar dentro do nosso coração. Ei, me amam de toda de todo o teu corpo, tua alma, teu espírito, teu entendimento. Tem várias traduções. Deuteronômio 5, se eu não me engano, diz isso. Lá para o povo lá de Israel. Lá no Egito. Está entendendo? As leis ainda, cara. Tem coisas que a gente precisa voltar na lei. Não precisaria. Tem coisas que não precisaria voltar na lei. Mas a gente tem que voltar para entender. Por isso Deus deu a lei. A graça era antes da lei. Nós vivemos na graça. Nascemos na graça. Certo? Você peca quando criança? Ditado popular, velho, que tu nasceu no pecado, é mentira. Você não nasceu no pecado. Você nasceu na graça. Só que conforme você vai caminhando, você vai se desviando da graça, pelas escolhas. E aí começa de novo, uma volta ao caminho certo. Aí você, Jesus, agora, pois é, a primeira coisa que tem que fazer, filho, voltar lá no teu caminho errado. Porque você é criança. Graça, não tem pecado, cara. Nem batizar uma criança a gente pode. Certo ou errado? Graça. Jardim do Éden, só brincar, só pular. E ainda Jesus deu um exemplo. Se nós não parecer com as crianças, estamos fritos. Porque o reino do céu é das pequeninos. É das crianças que ele estava falando. É do coração das crianças. Cara, quantas pessoas você conhece que estão abatidas, que não tem mais alegria, que se você olhar lá no fundo dos olhos, você não enxerga mais uma criança. Foi isso que Jesus viu nos olhos deles. Cadê as crianças que nasceram? Idade não significa maturidade. Você pode sim ser uma criança madura. Foi isso que ele quis dizer, cara. E criança pula, velho. E criança dá glória a Deus bem alto. Porque o espírito é jovem. Mano, não é ministério jovem. Não é culto jovem. É o espírito é jovem. O Espírito Santo é jovem, cara. O Espírito Santo é alegre, é animado, é extrovertido. Ele pula, ele grita, ele fala. Por quê? Porque se ele se refere a uma criança, é porque o Espírito Santo se parece. Cara, tu já viu uma criança, velho? Uma criança se vem aqui e erra aqui, agora sai correndo aqui, derruba tudo, eu vou ter coragem de dar um tapa nela. Como? Alguém aqui teria coragem? Cara, é impossível. Porque aquilo ali é uma figura total de amor, cara. Total de inocência. Não, pelo amor de Deus, deixa ele correr. Deixa esse menino. E a gente é assim com Deus, cara.
A gente continua sendo as mesmas crianças, cara. Só que sabe o que acontece? O problema é que tem muita gente querendo ser adulto. Tem muita gente querendo falar bonito, cara. Tem muita gente querendo posição. Tem muita gente querendo, tipo, agora eu já sou adulto, agora eu tenho a igreja. E aí? E Deus olha e, não, filho, tu era tão bonitinho. Tu saía correndo, tu tropicava, tu errava, mas eu te levantava e tu saía correndo de novo. E estava sempre alegre. E agora tu está tão triste. Eu já dei o meu filho para você. Por que você continua triste? Sabe, cara, o evangelho é a essência. E a essência é de uma criança que chora. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não derrama uma lágrima? Há quanto tempo você não sabe o valor de uma lágrima? Um verdadeiro adorador sabe o valor de várias delas. Um cara que viveu como Jesus. Eu, na minha ideia, acredito, todas as vezes que ele se retirava porque ele iria chorar. Você sabe o valor de uma lágrima? Lágrima, descrita aqui na palavra, significa clamor. Se um irmão está aqui orando, pai, e um aqui está chorando, e Deus está aqui. Mas Deus ama mais aquele então. Só que aquele ali está reagindo diferente. Ele está reagindo mais intenso. E aí Deus, vou movimentar agora. O que eu vou fazer? O que vocês fariam? Tem um chorando desesperado ali. E tem um que todo dia vai ali. Pai, muda essa nação. Amém? Te amo também. Qual é a ação mais intensa? Isso, cara, é o que move o coração de Deus. O teu jejum, a tua oração, o tempo que tu perde com Ele, o tempo que tu escuta Ele, tudo que tu gasta para Ele, todo o teu sacrifício que tu sai da tua casa para ajudar uma alma na rua, todo R$1 que tu dá para um mendigo na rua, não interessa. Cara, isso você está atraindo os olhos de Deus. Deus achou graça em Davi. E o cara errou, velho. O cara pecou e não foi coisa nada de pecadinho, foi horrível. E ainda Deus chama ele de segundo coração. E aí? Está entendendo que uma coisa não muda a outra? Foi porque ele foi intenso, cara. Aí Deus está aqui, pai e os filhos. Um chorando, desesperado, por alguém, por uma nação. Não estou falando por coisa também, não adianta pedir coisa para si que também não vai adiantar. E o outro está ali orando pela mesma coisa, mas está só orando. Mas esse aqui está mais intenso. E aí Deus vai descer, vai agir nos dois. Sim, com certeza. Mas quem aqui desceria e deixava o outro chorando? Alguém aqui faria isso? E você acha que Deus faria? Cara, Deus vai sair correndo, velho. Meu filho, porque Ele é pai. E pai faz isso. Olha só, se você tem 2 filhos, você já sabe mais ou menos como que é o negócio. Se não tem, mais ou menos imagina. Ou você é irmão e tem mais outra irmã. É sempre assim, ó. Olha só. Deus criou uma família, tá? Ele criou um casamento e criou uma família para demonstrar como Ele faz as coisas. Para Ele ser através da família e para você enxergar na sua família Ele trabalhando. Cara, essa foi a criação de Deus. Deus criou e fez e deu filho para entender, você entender que quando você tem um filho, você entende como teu pai te trata. É um cordão de 3 dobras, cara. É pai, tá? Filho
E aí, só que daí tu tá meio assim, ó. Tu ainda não conseguiu chegar nesse pai e filho com ele. Aí sabe o que ele faz? Ele te dá um filho. Daí você tem um filho, esse filho começa a te desobedecer. Quem é que disse que é o diabo que mexe no teu filho? Isso eu falo brabo. Quem foi que disse, cara? Me diz qual é a legalidade que o diabo tem de mexer no teu filho. Te dou uma outra explicação e tu vai com ela para casa pensando. É Deus que está mexendo no teu filho, porque tu não está obedecendo ele, e o teu filho não te obedece, sabe? Porque Deus faz assim. Filho, tu não me obedece, eu vou te dar um embaixo que não vai te obedecer, para tu entender que tu não está me obedecendo. Porque tu ainda não te alinhou. Tu não está entendendo o que eu estou querendo contigo, mas tu quer que ele entenda. Tu quer que o teu filho entenda o que tu quer, o teu coração, tá? Mas tu não entende meu coração. Esse é o verdadeiro propósito da família, cara. Por isso sempre o próprio apóstolo Hermínio fala, a Bíblia é pai e filho trabalhando junto. Porque tudo que ele fez, cara, ele fez demonstrando amor, demonstrando a forma que ele faz as coisas, e a gente vive nisso e não enxerga, cara. A gente não entende. Às vezes a gente não entende nem a intensidade que houve no coração de Deus de dar um filho, pelo amor de Deus, cara. Só por isso. Por nada mais, cara. Só por ele ter dado isso. Nós já deveria ser intenso toda a nossa vida, sem nem receber nada, cara. Que coisa que a gente quer receber. Que tanta coisa que a gente está querendo receber, cara. Para e pensa. Que tanta coisa que você quer receber. Basta você só reagir à ação que ele já fez. Cara, ele já deu, velho. Ele já deu. Só reage ao que ele já fez, cara. Não fica tentando fazer coisa. Só reage ao que ele já fez. Cara, ele já fez, velho. Ele já deu. E ele está esperando todo esse tempo, cara. E ele está esperando. E Deus senta e diz, poxa, meus filhos não entendem que ele só tem que retribuir. Isso é gratidão. Isso é temor, cara. Amém? Atos 2, para nós terminar. Perdão. Eu já falei de Atos 2. Obrigado, Espírito Santo. Mateus, agora para acabar, 14, 22. Mateus 14, 22. Amém? Olha só, agora é Jesus mesmo, falando com um dos discípulos dele, que estava vivendo e viveu essas coisas. E numa situação, como eu acabei de dar um exemplo, de que Deus age e faz, e a gente vendo, precisa ver Deus, tá? Porque quem mexeu na vida de Jó foi Deus, tá? Quem usou o diabo para mexer na vida de Jó foi Deus. Não foi o diabo não tem força sobre você, tá? Só se o teu pai quiser te ensinar algo que tu não quiser aprender. Aí ele vai dizer, ei, tu aí de baixo, dá um puxão de orelha nesse daí, bota o pezinho para ele cair, pum, pronto. Aí quando tu cai, ai, doeu. A gente aprende as coisas meio na dor aqui embaixo. Por isso Deus botou a dor em nós. Porque daí às vezes ele bate, tá doendo, para agora e me escuta, senão vai doer de novo. E quem é que bate? É ele que bate. E quem é que usa ele para bater? Leia Jó, que você vai entender. Posso ler? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco
e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Eles num barco, certo? Jesus desceu, se retirou, foi lá ter o íntimo dele, com o pai dele. Ele se retirou e o vento bateu e levou os discípulos. Jesus ficou na terra e o barco, certo? Correto? Foi indo com o vento. Está aqui. Tá? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho um monte para orar ao anoitecer. Estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, levado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Ah, esse cara, velho, esse cara é demais. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Detalhe: discípulos. Não eram pessoas que não conheciam. Está entendendo? E tem muita coisa que acontece na nossa vida aqui que nos aterroriza. E nós temos crente, cara. E nós temos cheio do Espírito Santo. E como é que tem coisa que... Os caras estavam lá acostumados com ele, velho. E se assustaram. Você vai se assustar com muita coisa que Deus vai fazer na sua vida. Você vai se aterrorizar com o que Deus vai fazer na sua vida. E não é aterrorizar de terror de ruim. É de bom. É... Meu Deus. Amém? Olha só. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. A ponto de chamar o Senhor de fantasma. Já chamou? Já chamou o Espírito Santo de diabo? Eu já chamei várias vezes. Mas é só assim que a gente aprende a escutar a voz dele. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Aí ó o cara que respondeu. Cara, pega lá do início da pregação. Ação, reação, resposta. Tá? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro. Só Pedro respondeu, cara. Se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Jesus falou o quê? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Jesus aparece para os discípulos, andando sobre o mar. Ou seja, ele se apresentou de uma forma que provasse o coração deles. E muitos acharam que não era Deus. Acabamos de viver isso aqui agora. Várias e várias vezes. Deus vai se apresentar para você. E você vai achar que não é Deus. Como essa questão que eu falei do seu filho. É porque ele está tentando dizer algo. Tem muita coisa errada dando na nossa vida.
que não é o diabo, é o nosso Pai. A própria Bíblia diz: prestem atenção quando o Senhor os corrige. Prestem atenção. Se você não entender, Ele vai repetir o tratamento até você aprender. E vai tentar, filho, tu ainda não aprendeu, vamos de novo. Aí Jesus veio, se apresentou, todo mundo é um fantasma. Meu Deus do céu, agora já era. Cadê o homem daqui? Procurar Jesus dentro do barco, não estava. Deu, agora acabou, velho, a nossa vida. Aí, um cara, de novo, respondeu. Porque ele viu Jesus por alguns instantes. Senhor! Como se Pedro falasse: eu creio que é tu. Tu pode fazer isso. Eu tenho um pouquinho de intimidade tua. Pedro tinha um pouquinho a mais do que os outros, por isso só ele respondeu. E não era de ser, mas não, ninguém é nada. Ninguém aqui é nada. Ele é. É tudo para Ele, é tudo dele. Nós não merecemos nada. Então o que acontece? É essa a diferença que eu vim trazer para você. A diferença de Pedro. E eu dei vários exemplos na palavra, mas agora citando Pedro e os discípulos que viviam com Ele. Viverão melhor. Porque Pedro conhecia Ele um pouquinho a mais que os outros. E naquele fantasma viu que podia ser Jesus vindo e fazendo outro milagre. E aí ele vem e anda sobre as águas. Aí tu imagina. Cara, ele está vindo andando sobre as águas. O que ele falou para Pedro? Sabe, Jesus está aqui hoje. Vem, Pedro. Fazendo assim, ó. Vem, Pedro. Você está no barco. E aqui tem um rio. E você está vendo um fantasma. E Jesus, vem, Pedro. Vem caminhar nas águas comigo, ô Pedro. Ei, Pedro, já te dei autoridade. Vem que tu consegue. Pedro, eu preciso de ti aqui nesse nível, tá? Porque esse nível aí, tu não vai conseguir viver. Tu não vai conseguir edificar minha igreja. Mas nesse aqui, Pedro, eu quero te trazer aqui, Pedro. Pedro, vem, Pedro. Vem, Pedro. Eu desejo de todo o meu coração, Pedro, que tu venha. Era isso que Jesus estava dizendo, cara. Pedro, vem. Vem, Pedro. Eu acredito, Senhor. Então vem, Pedro. Tu precisa vir aqui, Pedro. Porque aqui é o nível alto. Aí onde tu está é o nível baixo. E eu quero te trazer no nível alto. Para te viver tudo que tu tem que viver. Tu precisa de um nível alto. Cara, eu oro por uma geração que deseja viver o alto de Deus. O nível alto de Deus. A manifestação da glória alta de Deus. Não o raso. Deus deu um sonho para Ezequiel dizendo... Dos 4 níveis, eu creio, de unção, de mergulho. Chegou uma hora que ele perdeu o chão, cara. Deus quer que você perca o chão. O que Pedro ia fazer? Ia perder o chão. E ele conseguiu dar 3 ou 4 passos, perdão agora, não vou voltar ali para ler. Ele conseguiu dar uns passos, cara. Pedro iniciou a caminhada do alto nível. E disse, Jesus, se tu falar, porque eu sei que se tu falar, daí já era, né, meu? Daí eu estou contigo, tá ligado? Se tu falar, eu falo. Então tá, pum. E aí? Ou seja, Pedro iniciou. E os outros? E os outros, cara? Por que só Pedro respondeu? Jesus teve um sonho, cara.
E ele tem esse sonho até hoje. Ele teve um sonho quando estava vivo, aqui, vivo, eu digo em carne, tá? Mas o sonho dele permanece até hoje, que é que você viva o alto nível de Deus, que você viva toda a plenitude de toda a promessa que está escrito para você lá no céu. Se você vai viver conforme, depende da reação que você vai dar. E se ele está hoje dizendo, ei, tem um rio e você pode caminhar sobre as águas, é o que Jesus está falando hoje. Jesus tem esse sonho até hoje, de que todos andem sobre as águas. Cara, ele tem um sonho. Queria ver uma passagem que Jesus ia ficar mais feliz na Bíblia. Eu te garanto que ia ser essa, se Pedro fosse e desse um abraço nele. E ao invés de estar escrito na palavra que Pedro olhou para as adversidades, a palavra dissesse, eu disse para ele vir, ele veio, cara. O cara saiu do barco e veio, mano. Ei, Pedro, a partir de hoje, cara, aí na minha ideia, eu acho que Jesus já ia pegar, não, amanhã tu já vai sair que nem eu fazendo. Deu, toma. Ia entregar um som ali para ele, ia capacitar ele, pronto, estava pronto. Deu, Pedro, bateu. Ô, Pedrão, que honra. Esse era o desejo de Jesus, que Pedro largasse o barco, não olhasse para trás, não olhasse para o barco, não olhasse para os amigos que ficaram no nível de baixo. Se você andar com pessoas no nível raso, você vai se tornar raso. Mas ele não quer que você... Ali está um exemplo. Ele não quer, porque senão ele teria falado, ei Pedro, fica com teus amigos. Não, Pedro, vem Pedro. Vem que tu pode, vem Pedro, vem. Eu preciso, cara, vem, cara, pelo amor de Deus, cara, bota os pés que tu vai ver, crê. Eu creio que Jesus por dentro estava assim, desejando de todo o coração dele, vem Pedro, vamos meu, tu consegue, cara. E Pedro foi. E daqui a um pouco, imagina, cara, o cara caminhar na água. Ai. Olha os olhos de Pedro. Desceu do barco, focado em Jesus, focado no nível alto, focado nas promessas, cara, porque não sou eu que estou falando isso, cara, é o Espírito Santo que está te falando. Ele quer te levar nos altos níveis, ele não tem nada pouco para ti, cara. A vida de Jesus valeu muito mais do que todos nós estamos vivendo hoje. Então o máximo que a gente puder chegar para glorificar o nome dele, ainda vai ser pouco. Então, a ideia é, Pedro, vem Pedro, eu quero te mostrar como é que é essa vida aqui, Pedro. Tu está tão perto, acrescenta um pouquinho mais de intensidade. Não olha para o lado, Pedro. Não olha para o lado, Pedro. Ah, olhou. Já era. Afundou. Porque ele olhou, ele baixou a visão. Pedro, quando acreditou em Jesus, ele pensou assim, se é o cara eu vou e já era, mano. Louco. Ele escolheu os loucos. Então eu oro também que se você não está muito louco, que você fique mais louco. Que você fique mais louco por Ele, mais sedento por Ele, com mais fome dEle. Que você deseje de todo o seu coração caminhar sobre as águas, porque isso não é soberba, isso foi Ele que prometeu. E em cima da palavra dEle, você pode caminhar. E se Ele disse para Pedro, eu vim aqui nessa noite te dizer que Ele está te chamando. Ele está te chamando. Só aqueles que querem viver o alto nível, aqueles que querem caminhar sobre as águas, aqueles que querem fazer tudo que Jesus fez. Vamos orar?
Se você pudesse colocar de pé nessa noite, eu creio que Deus está liberando um nível novo. Ele está liberando um nível novo sobre a sua vida. Porque é isso que essa palavra diz. Cara, Ele chama. Mas se você quiser vir, você vem. E não olha para os lados. E não olha para quem ficou. Ei, eu quero essa intensidade. Eu preciso disso. Eu preciso disso, desse novo. E não é de um renovo. Você precisa de um novo nível. Você precisa de uma nova capacitação. Porque você ainda não está vivendo tudo que Ele falou que você ia viver. E eu te convido nessa noite. Você que quer que esse novo nível seja ativado na sua vida, que você pode estar vindo conosco aqui orar. Você que já está vivendo nesse evangelho, você que já tem a sua experiência espiritual, Jesus está dentro da água, chamando você. Ei, Pedro, vem, Pedro, vem caminhar sobre as águas, Pedro. O que eu tenho para ti é muito maior do que isso, filho. Pode ser que a obra nem tenha começado na tua vida. Pode ser que você esteja escondido nesse dia, nessa noite. Mas mesmo você escondido, você está crescendo. Mesmo você escondido, você está crescendo. Sim, Senhor, nós almejamos esse nível, Pai. Aumenta a nossa intensidade, Senhor. Retira de nós tudo aquilo que te atrapalha, Pai. Retira de nós, retira do nosso coração, Senhor, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor quer retirar e aquilo que nós não queremos que o Senhor retire. Sim, Senhor, nós te liberamos aqui nessa noite para agir em nossos corações, para que possamos dar uma resposta adequada, uma resposta que te agrade, Pai. Sim, porque somos muito falhos, mas com a tua ajuda nós conseguimos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, nos ajuda nessa noite. Nos ajuda nessa noite a caminhar sobre essas águas, até nosso Rei. Que não venhamos olhar para o vento, que não venhamos olhar para a adversidade, Senhor. Que venhamos focar os nossos olhos nos teus, Senhor Jesus. Sim, vem nos olhar nessa noite, Pai. Show.